Eu queria falar também sobre as vitórias na justiça daqueles que foram acusados lá na Operação Lava Jato, né? Ontem, ainda à tarde, saiu a decisão do Ministério Público Federal relacionado ao caso do triplex do Guarujá, do ex-presidente Lula, né? Ele reconheceu, o Ministério Público, a prescrição do processo contra Lula nesse caso, e a manifestação foi assinada pela Procuradora da República, Márcia Brandão. É importante dizer que nessa ação, Lula foi acusado de lavagem de dinheiro e corrupção. E a prescrição foi consentida pelo Ministério Público com a argumentação de que o STF já havia anulado as condenações de Lula, a decisão do plenário da Corte que foi proferida lá em abril de 2021. Teve esse caso do Lula e aí, depois, no final do dia também, veio a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, anulando as condenações dos ex-deputados Eduardo Cunha e Henrique Eduardo Alves por envolvimento em suposto esquema de cobrança de propina em contratos com a Caixa. Essas condenações eram de 2018, lembrando que em 2018 Cunha foi condenado a 24 anos de prisão por crime de corrupção ativa, lavagem de dinheiro, violação de sigilo funcional, e o processo agora será enviado à Justiça Eleitoral, porque os desembargadores do Tribunal Regional Federal entenderam, por unanimidade, que o caso não era de competência da Justiça Federal. Tem esses dois casos para você comentar, Josias. Fabíola, você sabe que, ao anular sentenças em série, a Justiça brasileira está condenando os beneficiários dessas suas contradições a duas penas diferentes e indigestas. A primeira pena dos beneficiários dessas anulações de sentenças é a inocência sem absolvição. E a segunda pena é a companhia desagradável de desafetos. No mesmo dia em que o Lula foi premiado pela Procuradoria com o reconhecimento da prescrição dos crimes que foram imputados a ele no caso do triplex, caso anulado pelo Supremo, sob a alegação de que não poderia ter sido julgado em Curitiba, mas em Brasília. Aí, antes mesmo que o julgamento fosse retomado em Brasília, a Procuradoria diz que os crimes prescreveram, porque o Lula tem já 76 anos e os septuagenários são beneficiados com a contagem em dobro do tempo de prescrição. Então, prescreveram os crimes antes do segundo julgamento, do novo julgamento que o Supremo determinou que ocorresse. Então, é uma inocência sem sentença absolutória. Aí vem o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que é sediado aqui em Brasília, e anula uma condenação que foi imposta em 2018 ao ex-presidente da Câmara, o notório Eduardo Cunha. Essa simultaneidade das decisões fez com que o Lula frequentasse o noticiário ao lado do mentor intelectual da deposição da Dilma Rousseff. E, a exemplo do Lula, o Eduardo Cunha sustenta que a Justiça reconheceu a sua inocência. É tudo conversa mole. Nesse caso, o Eduardo Cunha foi condenado pela Justiça Federal de Brasília a 24 anos de cadeia, num caso de corrupção na Caixa Econômica Federal, que no governo Dilma era dominado pelo MDB, pelo PMDB. Então, o Cunha teve essa sentença anulada pelo TRF1, seguindo jurisprudência do Supremo. O Supremo decidiu que, quando você tem um caso em que a corrupção vem junto com Caixa 2 de campanha, tudo vai para a Justiça Eleitoral. Cabe à Justiça Eleitoral julgar. Então, o TRF1, seguindo essa jurisprudência do Supremo, entendeu que o caso do Eduardo Cunha deve ser julgado na Justiça Eleitoral e não na Justiça Federal. O caso voltou a estaca zero e essa decisão beneficiou também um outro ex-presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, também do MDB, que foi o autor, aliás, do recurso que levou a essa anulação. Então, não foram absolvidos. Provas a granel, contas no exterior, tal, está tudo lá. Agora, em tese, vai ter que ser julgado pela Justiça Eleitoral. O Lula, a Dilma e o PT consideram que o Eduardo Cunha é um corrupto de monstruário. Quer
Mas eles não podem nem celebrar essa sequência de anulações de sentenças que fazem de um criminoso contumaz mais um candidato à inocência por prescrição. O Eduardo Cunha já tem sentenças anuladas no Supremo, ele aguarda o desfecho de uma outra condenação que foi imposta a ele pelo Sérgio Moro, lá em Curitiba, prepara um recurso ao Supremo contra os efeitos da cassação do mandato dele, ele teve o mandato de deputado cassado, isso fez dele um político inelegível. Ele está preparando um recurso ao Supremo. O Eduardo Cunha ele quer disputar novamente uma cadeira na Câmara. O Supremo já devolveu os direitos políticos a outros dois políticos cassados, o ex-senador Demóstenes Torres e o ex-senador Delcídio Amaral. Mas os eleitores sonegaram a esses dois políticos de ficha suja, o Demóstenes e o Delcídio, os eleitores sonegaram a eles votos. Espera-se que ocorra o mesmo com esse condenado aí, o Eduardo Cunha. Nós temos aí dois fenômenos, Fabíola. Foi reativado o grande tapete nacional. Os crimes estão todos sendo enfiados novamente debaixo desse tapete. E as bordas estão vazando ali. E o outro fenômeno é que políticos condenados fazem pose de inocentes sem ter uma sentença absolutória para brandir, para exibir. Então, estamos retrocedendo no tempo e assim é a vida. O eleitor brasileiro está sendo convocado pela Justiça a fazer justiça com o próprio dedo ali na urna, na hora de votar. Há muita confusão, né, do que é a justiça, o que é inocente, o que é acusado. A gente que ouviu tantas declarações, você tem toda a razão.